Fala galera, está no ar mais um podcast É Sobre. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade e redes sociais. Eu sou Tiffany Araújo, aluna do curso de jornalismo, e hoje nós temos uma convidada mais que especial, Emily Kedma. Ela que é psicóloga da linha de TCC e também é dominante da psicologia tomista. Seja muito bem-vinda, Kedma. Obrigada. E para iniciar o nosso papo, eu queria saber um pouquinho sobre o que é a psicologia tomista e a sua área de atuação. Então, a psicologia tomista, como as outras linhas da psicologia, é uma linha da psicologia que, de forma mais resumida, a gente trabalha com a realidade. É literalmente o estar aqui, quem você é, o porquê que muitas coisas acontecem, que às vezes a gente acaba indo para muito longe. Então, o tomismo ele ajuda a gente a fincar os pés no chão e trabalhar com a realidade. Interessante, Emily. E por falar em realidade, cada vez mais a gente vem notando que as pessoas estão ficando mais ansiosas, né? Você acredita que a rede social influencia muito nisso? Influencia e muito, porque hoje em dia o celular se tornou uma extensão. Geralmente, quando as pessoas estão sem celular, elas começam a se topar e não conseguem nem, às vezes, realizar um trabalho. Se vai no mercadinho, é como se não conseguisse comprar o que precisa comprar, porque precisa do celular, porque às vezes coloca a lista no celular, ou porque o cartão já está conectado no celular. Então, virou uma extensão. Só que o problema é essa extensão que faz com que atrapalhe o nosso dia a dia. Tem pessoas que só conseguem dormir depois de checar a rede social, que só conseguem levantar da cama depois de checar a rede social, como se aquilo fosse o mais importante para elas. Sim. Então, isso faz com que elas fiquem não só conectadas, elas ficam hiperconectadas, isso vai gerando uma ansiedade e que elas passam a não entender porque que lá na frente começam a ter crise de ansiedade, começam a ter problemas com sono, começam a ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Então, no caso, nas pequenas coisas, né, do dia a dia, do cotidiano, é que essas coisas vão desencadeando. Perfeito. Então, como é que a psicologia tomista ela pode ajudar para que essa ansiedade, enfim, outros problemas venham a ser reduzidos? A gente começa colocando o que é essencial. É essencial que, quando eu acordar, a primeira coisa que eu faça, além de abrir o olho, seja pegar o celular, ou seja, tomar um café, ou seja, abrir a janela para ver se está fazendo sol. Porque é mais fácil eu abrir a janela e ver se está fazendo sol do que olhar no celular como está o clima hoje. Sim, né? sim. E às vezes a gente se prende ali e às vezes, por exemplo, está dizendo que vai chover, aí você sai toda encapotada e o dia é super quente. Sim, E é verdade. isso acontece muitas vezes, né, com a gente. Com certeza. Então, a gente precisa aprender a não ficar vinculado a algo que, se aquilo não está ali, o dia da gente é como se não conseguisse acontecer. Como se tudo estivesse dando errado. Entendi. Então, no caso, uma dependência, né, que vai desencadeando nas pessoas. Agora, trazendo para esse lado, então, você acredita que as pessoas podem ter acesso às redes sociais e não desencadear essa ansiedade? A gente pode tentar, porque, por exemplo, quantas pessoas você segue no Instagram? Você saberia dizer hoje quantas pessoas você segue? Não. E dessas pessoas que você segue, quantas elas vivem no seu cotidiano? Porque a gente parte do pressuposto de por que eu preciso saber o que uma pessoa está fazendo, quando ela acorda, o que ela bebe, se ela não está no meu meio. Eu falo muito que uma maneira é assim. Primeiro, faça uma limpeza. Deixe no seu Instagram realmente pessoas que têm algo a acrescentar a você. Sim. E se você é fã de algum artista, gosta de acompanhar algo, siga, mas você pode até silenciar. Porque tem coisas que a gente acompanha que faz mal. Porque a gente quer acompanhar. Por exemplo, o jeito que você acorda, você postaria um bom dia? Jamais. E será que essas pessoas que acordam radiante, elas acordaram naquela hora e postaram aquela história de bom dia? Sim. Vamos malhar, vamos lá, sem dor, sem ganho, e aí? Tem coisas que não são reais. E é por isso que a gente tem que prestar atenção se o que a gente consome está fazendo bem. Porque a gente tenta acompanhar. Entendi. E esse tentar acompanhar faz a gente sair do que é a nossa realidade. Entendi. Então, no caso, é sempre ter esse cuidado com quem você está acompanhando, né? Porque nem tudo é verdade. Perfeito, então. Inclusive, Emily, que está gravidíssima, né? De Inácio. Eu queria saber, Emily, se você já pensou, né, nessa realidade agora como mãe, como vai introduzir isso, essa questão da rede social na família? É uma pauta em casa? Não é uma pauta porque a gente já sabe assim, ele não vai nascer com o Instagram.
Sim. As pessoas às vezes perguntam assim, você vai postar o parto? Eu falo, não, porque é uma coisa íntima. E o que é íntimo, a gente não mostra. Exato. Até uma coisa que eu falo muito assim, se as pessoas contam muita intimidade, aquilo não é íntimo. Porque tem coisas que assim, a gente mostra pra família, a gente tem aqueles amigos mais próximos. A rede social, o Instagram, por exemplo, tem o verdinho, né? Que são pros melhores amigos. Mas assim, tem coisa que eu digo, quando é íntimo, você não sai contando pras pessoas. E assim, será que uma criança consegue ter um suporte emocional para ter uma rede social? Não tem. Primeiro que ela não precisa nem de telefone. Sim, sim. Porque tudo que ela faz, ela precisa de um adulto. Então, por que eu daria, né? Iria dar algo que pudesse iniciar um crescimento de ansiedade no meu filho? E do mesmo jeito que eu falo para os meus filhos, eu falo também no meu trabalho, quando eu pergunto por que ele tem celular? Para que um celular? Porque ele precisa aprender a jogar Roblox com 12, 13 anos e às vezes com 5, 6. Sim. Será que a classificação do jogo vale para isso? Então, é esse cuidado assim, quando as pessoas falam, ele vai ter Instagram, eu falo, não, vai ter celular. Não. Tem coisas assim que é por idade e por necessidade. Uma criança sem telas, né? Por enquanto. Perfeito. Emily, é bem interessante isso que você falou, porque traz pra gente a lembrança da infância hiperconectada, né? E como é que você avalia esses riscos futuros para essas crianças? Acho que o fator principal que a gente vê hoje em dia é muito diagnóstico, muita criança com diagnóstico de TDAH, principalmente TDAH ou TDA, ou outros relacionados à questão de atenção. E quando a gente retira as telas, a criança tem uma mudança, assim, 98%. Com relação à atenção, com relação à comunicação. Sim. Porque não é que a rede social, por si, ela faz mal. É porque o mau uso dela acaba fazendo isso. A longo prazo, a gente vê que, por exemplo, já existe no DSM um transtorno ligado à questão de jogos. E, consequentemente, futuramente, eu acredito que não seja nem 5 anos, mas daqui a uns 10 anos, a gente já vai ter um transtorno ligado às redes sociais no DSM. Porque começa na infância, geralmente, e quando chega na adolescência, que é a fase de mudança, existe muito uma comparação do querer fazer parte de um grupo. E, às vezes, é um grupo que não tem como fazer parte, porque não existe. Então, é um modelo de perfeição que está muito longe de ser alcançado e que as crianças já vão crescendo e, quando chegam na adolescência, querem alcançar aquilo e começam a se frustrar, começam a ter não só crise de ansiedade, como crise de pânico, como dificuldade de socialização. Pronto. E trazendo essa questão do modelo de perfeição, a gente também pode abordar sobre a questão da baixa autoestima, né? Isso, de fato, influencia? Influencia muito, porque quando a gente coloca um patamar e a gente tenta alcançar e a gente não consegue, a gente começa a se sentir que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que aquilo é muito longe. Então, e isso vai fazendo com que a gente comece a não acreditar, né? Aquela criança, aquele adolescente e até um adulto começa a acreditar que ele nunca vai conseguir, que ele não vai conseguir, que ele não é capaz. Por isso a importância, né, de conscientizar. Pronto, e agora a gente vai dar uma pequena pausa para falar sobre os nossos podcasts, né? Você pode pesquisar no YouTube ou no Spotify por Interações Sonoras e lá vocês vão ter acesso aos 2 podcasts, que é o Papo Acadêmico e o É Sobre. E agora, Emily, voltando, a gente falou sobre a questão da baixa autoestima, e isso também faz lembrar da questão do consumismo, né? Hoje em dia é bem comum a gente ver as crianças, os adultos também no geral, né? Tendo esse consumo de influenciadores, sendo influenciados por essa questão. Então, como é que você observa esse ponto? Então, é uma coisa que agrava muito. E muitas vezes os pais não têm nem conhecimento do que os filhos estão consumindo. Eles só chegam com a informação. Eu quero a boneca tal que lançou. Eu quero o Carmédio tal que lançou. Eu preciso daquela roupa que lançou, da bandinha que eu gosto. E muitos pais, às vezes, não conseguem compreender. E, às vezes, acham que ou é só uma besteira, ou, às vezes, até uma criança que adoece porque quer aquela boneca que lançou e a mãe não consegue entender o porquê ou como isso aconteceu. Sim. E daí a gente já vê esses sinais de ansiedade. Então, os pais, eles precisam ter esse olhar, primeiro saber o que estão vendo e entender o que é aquilo ali. Porque já começa lá desde pequenininho, né? Já bota uma galinha pitadinha, depois já parte para... Eu esqueci o nome do outro agora, que são vários nomes, vários influencers. E isso, o Mundo Bita ainda tá meio que um ok. Mas a gente começa a ver adultos que se fingem de criança para brincar com criança. Sim. E a gente olha aquilo e pensa, meu Deus, será que isso é saudável para o meu filho?
que lança um boneco, que lança a amiguinha, que lança a turminha, que lança a casinha e a criança quer tudo. E haja dinheiro, porque esse mundo lança hoje e amanhã já está vendendo. Então é um ponto, né? Se a criança não tem acesso ao celular, você também não tem gastos. Pronto, e para finalizar, Emily, eu gostaria que você deixasse um alerta para esses pais e até para os adultos também, né? Para esse público que está nos acompanhando. Então, que vocês, pais, olhem e acompanhem o que os seus filhos andam assistindo. E para vocês, adultos, lembrem, a grama do vizinho, ela só é verde porque ela não é real. Então, vamos viver as nossas vidas com base no que a gente tem. Porque se a gente focar muito no outro, a gente perde muito tempo e a gente não foca no que realmente tem que ser focado. Muito bem, interessante. E a gente vai ficando por aqui, né? Muito obrigada, Emily, mais uma vez. Foi uma honra tê-la aqui. O podcast é sobre Vai Ficando Por Aqui, uma produção da Agência Unite de Comunicação no Complexo de Comunicação Social CCS. Apresentação, Tiffany Araújo. Produção, Cibele Moura e Tiffany Araújo. Coordenação do podcast é sobre Thalita Deda. Edição de áudio, Eduardo Tavares. Edição de vídeo e videografismo, Márcio Pimentel e Gilmar Silva. Diretor de cena e imagem, Edson Júnior. Cinegrafistas, José Valdo Vieira, Kesley Fonseca e Luiz Andrade. Assistente, Ricardo Lima. Coordenação CCS, Valéria Bonini. Conselho editorial podcast é sobre professores, Jaqueline Neves, Tadeu Aciari, Thalita Deda. Até o próximo episódio.